Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Nós estamos na série Evangelhos e hoje eu quero pegar com você, ainda aqui na passagem que nós começamos e ministramos ontem, sobre a cura de um leproso. No início da mensagem, no meio dela, eu disse que Jesus fez uma cura nesse homem além da cura física. Esse homem, ele estava coberto por lepra, mas ele chega diante de Jesus humildemente e ele pergunta para Jesus se Jesus queria curar ele. E Jesus disse para ele: eu quero curar você. Só que antes de Jesus dizer eu quero curar você, Jesus tocou nele e depois disse: eu quero, seja limpo, seja curado e fique limpo. Jesus poderia dizer apenas fique curado, mas Jesus disse fique curado e fique limpo. E diz que no mesmo instante aquele homem foi curado da lepra. No versículo 4 do capítulo 8, Jesus diz o seguinte: então Jesus disse ao homem: não conte isso a ninguém, vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, leve a oferta que a lei de Moisés exige, pois isso vai servir de testemunho para você. Jesus estava fazendo uma restauração não só física, mas Jesus estava conduzindo aquele homem a uma restauração completa, uma restauração espiritual, uma restauração emocional, uma restauração de alma também, porque uma pessoa que perdeu a vida por muito tempo, a gente não sabe quanto tempo ele ficou afastado da sua família, quanto tempo ele esteve nessa situação. Sabemos que muitas pessoas que Jesus curou, elas estavam há anos sofrendo com a enfermidade. Existem pessoas que foram curadas por Jesus que tinham 38 anos, que estavam sofrendo, 12 anos sofrendo, pessoas que a vida inteira, desde que nasceram, estavam passando por sofrimento. O interessante é que eu sempre falo, gente, quando Jesus chega, não tem como a nossa história continuar sendo a mesma. Quando Jesus chega no ambiente, quando ele chega num lugar, quando ele chega numa casa, quando ele chega na vida de uma pessoa, a pessoa só continua do mesmo jeito se ela quiser. Porque houve momentos, diz a palavra de Deus, que Jesus não pôde fazer milagres por causa da incredulidade das pessoas. Ele foi ministrar na cidade onde ele cresceu, e as pessoas que ali moravam falavam: mas não é ele o filho da Maria? Não estão aqui as suas irmãs e seus irmãos? Não é ele o filho do carpinteiro? Como que ele pode estar fazendo milagres? Então, pela incredulidade das pessoas, Jesus não pôde realizar milagres. E tinham pessoas que precisavam de milagres. E haviam pessoas que precisavam ser curadas. Jesus, ele curou poucas pessoas com a imposição de mãos, sendo que a maioria dos milagres que Jesus realizou, que estão escritos aqui pra gente nos evangelhos, são milagres que Jesus não precisou tocar na pessoa. Uma palavra de Jesus fez com que o milagre acontecesse. A pessoa tocar em Jesus apenas. Jesus não precisou fazer longas orações. E a maioria dessas pessoas receberam um milagre assim só no encontro da fé com o poder. Quando a nossa fé encontra o poder de Deus, o milagre acontece. Então a gente precisa entender isso, que é a nossa fé que faz as coisas acontecerem. Mas se eu não tenho fé, se eu me encontro com Jesus e eu não tenho fé para tirar dele milagre, porque foi o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, Jesus disse: de mim saiu o poder, porque eu senti a fé daquela mulher, tirou a virtude de Jesus, tirou o poder de Deus. Então a gente precisa entender que não tem como encontrar com Jesus com fé e sair a mesma pessoa. O requisito principal para alcançar qualquer coisa de Deus é a fé. Mas, irmã, minha fé é pequena, como que eu faço? A palavra de Deus nos ensina que a fé vem através do ouvir, e do ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve uma mensagem dessa, quando você lê a Bíblia e você crê na palavra, e você entende o que a palavra diz, e você compreende que isso é real mesmo, você está fazendo com que a sua fé cresça. E quando a sua fé ela cresce dentro de você, ela te capacita, te habilita para poder mover montanhas. Jesus diz que aquele que tiver fé do tamanhozinho do grãozinho de mostarda, que a semente da mostarda é a menor semente de todas as hortaliças que existem. Mas Jesus diz que se alguém tiver a fezinha do tamanho de um grão de mostarda, pode mover um monte. Porque a
A mostarda, o grão de mostarda, ele é o menor do mundo, mas também quando ela cresce, quando ela ganha proporção, é a maior de todas as hortaliças. Semente pequena, mas quando ela germina, ela gera coisas grandiosas, ela é a maior de todas. Então uma fé pode ser a princípio pequena, mas ela vai trazer um resultado, ela vai trazer uma fé tão grande, vai gerar em você uma experiência tão grande, uma vida tão grande em Deus, que vai ser maior do que todas as outras. Só que a gente precisa trabalhar na nossa fé. Uma vez chegou para Jesus um pai que tinha um filho endemoniado, e os discípulos foram orar pelo menino e não conseguiram expulsar o demônio. E pelo fato dos discípulos não expulsarem o demônio daquele menino, o pai começou a ter dúvidas no coração de que realmente ele estava no lugar certo, que ele tinha levado o filho dele nas pessoas certas. Quando Jesus vê o alvoroço e toda a multidão ali, os discípulos e tal, Jesus se aproxima e pergunta o que está acontecendo, e o pai do menino diz: eu trouxe o meu filho endemoniado para ele ser curado, mas os teus discípulos não puderam fazer. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, liberta meu filho. Jesus olhou para ele e disse: se eu posso, se você pode crer, coisas vão acontecer, o milagre vai acontecer. Se você puder crer, o milagre vai acontecer. Quando aquele homem ouviu essas palavras de Jesus, ele ficou desesperado. E ele disse: Jesus, por favor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. O homem levou o filho com fé ali, de certa forma. Mas quando ele viu que nada aconteceu do jeito que ele esperava, ele titubeou na incredulidade. E quando ele chega diante de Jesus, ele diz: Jesus, se tu podes. É uma afronta para Deus e para Jesus a gente dizer: Senhor, se o Senhor pode fazer, Ele pode todas as coisas. A dúvida desse leproso era se ele queria, porque saber que Deus podia, ele já sabia. Mas esse homem disse: se tu podes, e Jesus falou: se tu podes crer. A condição é essa: se você pode crer, então o milagre vai acontecer, porque tudo é possível ao que crê. E aí ele já implora para Jesus: Senhor, me ajuda, por favor, na minha incredulidade. Tem misericórdia, me ajuda. E Jesus, com misericórdia, ajudou aquele pai e libertou aquele filho. Então nós precisamos reconhecer qual que é a nossa posição de fé. O que nós temos para apresentar para Deus diante das circunstâncias. Qual o tamanho da nossa fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que a gente tem aqui é fé, gente. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o livro que a gente vive, crê, acredita nele e pratica. E quando nós cremos na palavra e praticamos ela, nós vamos tendo uma experiência, nós sentimos Deus, vemos Deus, ouvimos Deus, vemos o agir de Deus na nossa vida. Porque Deus é espírito, Deus não é como nós, Ele não vai descer na terra em carne e osso para você ver e para você acreditar nele. Jesus diz para Tomé: felizes são os que não viram e creram. Bem-aventurado, que é mais do que feliz. Felicidade é acreditar em Deus mesmo sem vê-lo. Então você não pode ficar achando que precisa ver Deus para poder você acreditar. Você precisa ver milagres para poder acreditar. Não, creia, porque os milagres vão vir depois da sua fé. Os milagres vão acontecer depois da sua fé. Então quando Jesus se depara com esse homem aqui, o que eu quero pegar mesmo, que é interessante dessa passagem, é que Jesus manda ele ir até o sacerdote, para que o sacerdote examinasse ele. E ele disse para o leproso: pague a oferta que está determinada na lei de Moisés. No capítulo 14 de Levítico, versículo 1, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: estas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote, que a levará para fora do acampamento e examinará a infecção. E o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação usando 2 aves vivas cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo. O sacerdote mandará matar uma das aves sobre uma vasilha de água limpa. E daí no capítulo 14 segue-se a cerimônia de purificação de uma pessoa que tinha lepra. A lepra é uma doença incurável, mas existia casos onde o organismo, porque depende do organismo, existem pessoas que determinadas doenças não progridem no corpo delas e outras as doenças progridem. Como
A lepra era uma doença degenerativa, ela piorava, cada dia que passava ela piorava, ela chegava a um ponto que a pessoa que tinha lepra perdia os membros, perdia nariz, perdia orelha, perdia boca, perdia dedos das mãos, dedos dos pés, ela apodrecia as partes do corpo daquela pessoa, o corpo da pessoa se enchia de feridas e apodrecia. Então, casos mais avançados de lepra, a pessoa ficava toda deformada, todinha. Esse homem estava coberto, significa que havia manchas, feridas, havia feridas abertas do alto da cabeça à planta dos pés. Talvez ele até tinha já perdido alguma parte do seu corpo, alguma das cartilagens do seu corpo por causa dessa lepra. Quando Jesus disse para ele: você está curado, fique limpo e curado. Você agora vai lá e não conta nada para ninguém, não converse com ninguém, vá até o sacerdote para que ele examine você. E ofereça a oferta, leve a oferta que Moisés determinou. Tudo na Bíblia, minha gente, tem um significado, Nada, exatamente nada está na palavra de Deus de maneira inútil ou não é inútil. Toda a palavra de Deus, todos os escritos aqui têm uma finalidade. A oferta de purificação, a cerimônia de purificação da lepra, ela tinha uma representação. Primeiro, o leproso tinha que ir para o sacerdote olhava ele, observava se de verdade ele tinha sido curado, levava ele fora do acampamento para não correr o risco de contaminar ninguém, não contaminar nada, levava ele para fora do acampamento, ele mandava aquela pessoa leprosa tirar a roupa e examinava cada parte do seu corpo para ver se de fato não havia nenhum vestígio de lepra. Feito o exame e o sacerdote constatando que não havia mais lepra, agora o próximo passo era que esse ex-leproso apresentasse uma oferta para Deus. Nessa oferta ele tinha que levar 2 pássaros, 2 aves, também um pauzinho de cedro, o isopo e o carmesim. O carmesim era uma tinta vermelha que eles usavam naquele tempo e o isopo era uma planta aromática também usada nas cerimônias de purificação. O pau de cedro significa longevidade, significa eternidade. E o carmesim, que era o pó vermelho, já era uma representação do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E também o isopo significa purificação pela água da palavra. Então tudo tem um significado. Quando você estuda essas questões aqui, você entende o porquê que Jesus mandou. Jesus poderia ter falado: volta para tua casa, vai viver a sua vida. Ou Jesus poderia ter dito para ele: não faça nada. Jesus falou: vai no sacerdote. Vai lá e faz tudo certo, porque essa oferta que você vai oferecer, ela vai restaurar você por completo. Ele precisava de uma restauração não só no corpo, mas ele precisava de uma restauração espiritual. Ele precisava ser introduzido novamente na sociedade. Ele precisava ser reconhecido novamente no meio do seu povo. Ele precisava também ser despertado a sua vida, a sua espiritualidade, a sua vida espiritual. A lepra hoje para nós, ela tem uma representação, ela representa, quando falamos de lepra na Bíblia, nós falamos de pecado, porque hoje a lepra, ela é como um pecado que consome, um pecado que encobre, um pecado que consome a vida das pessoas. Existem lepras terríveis que destrói, que quanto mais a pessoa entra, mais a pessoa se perde, mais a pessoa se perde. Só que quando Jesus ele vem sobre nós como um regenerador, como o perdoador dos nossos pecados, como aquele que purifica os nossos pecados, é interessante. Essa cerimônia, na cerimônia acontecia 2 coisas. Uma é que das 2 pombas que a pessoa que oferecia, o ex-leproso levava, uma pomba era morta. E o sangue dela era derramado na água limpa, junto com o isopo, junto com o carmesim, junto com o pau de cedro. E o sacerdote pegava ali, tipo um borrifador, ele aspergia aquela água com sangue, com todos aqueles elementos no corpo do leproso e também na casa do leproso, mandava ele tomar banho várias vezes para que ele pudesse novamente ser introduzido no âmbito familiar e na sociedade.
A representação hoje dessa, uma pomba morria e a outra era solta. Depois de toda a cerimônia, uma pomba, a pomba que não tinha sido morta, ela era solta para voar livre. Isso representa que Jesus pagou um alto preço por nós ali na cruz, para que nós pudéssemos ser livres. Ele morreu no nosso lugar, para que a gente pudesse ter vida. Quando se fala de purificação na palavra de Deus, eu lembro do profeta Isaías no capítulo 6, quando ele viu Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Ele teve uma visão da glória de Deus, e quando ele estava diante daquela visão, ele sentiu, ele olhou para ele e disse: ai de mim, eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou tendo uma visão de Deus, eu estou encontrando Deus, eu estou aqui agora diante da glória de Deus, mas eu sou uma pessoa de lábios impuros e eu habito no meio de um monte de gente de impuros lábios. O Isaías estava declarando e reconhecendo a fraqueza e a fragilidade dele, a falha dele naquilo que ele falava, naquilo que ele pronunciava. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Mas é interessante que quando ele reconhece a fraqueza dele, quando ele reconhece as limitações dele, diz a palavra que um anjo sai, pega com um garfo, uma tenaz, era como se fosse um pegador, pega uma brasa do altar, toca nos lábios do Isaías e diz: isso aqui tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Mesma coisa que Jesus estava fazendo com esse leproso. Jesus estava purificando ele, não só o corpo, mas ele estava purificando a vida daquele homem. Ele estava introduzindo aquele homem novamente, fazendo com que ele entendesse que o que Deus estava fazendo por ele era maior do que a própria vida dele. Deus não deseja apenas curar os nossos problemas e resolver os nossos problemas cotidianos, mas ele deseja de verdade sarar completamente, purificar toda a nossa alma. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que Deus é um Deus purificador, um Deus que purifica a nossa mente, um Deus que purifica o nosso coração, um Deus que purifica o nosso corpo, um Deus que purifica as nossas emoções, um Deus que purifica os nossos lábios, ou seja, as nossas palavras, o que falamos, o que produzimos é purificado. E essa obra de purificação, gente, está na palavra de Deus. Jesus uma vez disse para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, que a gente possa entender, você precisa de cura emocional, precisa de cura na mente, precisa de cura, às vezes um problema externo, uma doença trouxe para você grandes problemas emocionais, um problema dentro do seu casamento, dentro da sua empresa, um problema financeiro trouxe para você muitas feridas, insegurança, você se sente inseguro, você se sente abandonado, você se sente sozinho por causa de problemas externos que você enfrentou, por causa de lutas que você passou. Saiba que Deus, ele não quer só resolver os seus problemas, ele não quer só tirar você da tempestade, mas ele também quer curar o seu interior por causa do medo, das inseguranças, das coisas que você passou, que você sentiu enquanto você estava passando por aquela tempestade. Gente, tudo que a gente sofre na vida, tudo que a gente passa causam traumas. Quantas pessoas têm traumas porque sofreram um acidente, caíram de moto e agora têm medo de andar de moto porque caíram de moto, não querem montar mais numa moto porque se machucou, o acidente machucou o corpo físico, mas agora a mente dela está amedrontada, está doente também. Deus deseja fazer isso como ele fez no leproso. Olha, existe um processo onde você precisa, além da cura física, você precisa também, em Deus, procurar a purificação dos seus sentimentos. Era isso que Jesus estava fazendo com esse leproso, e é isso que ele deseja fazer conosco. Não conheço a sua vida, não conheço a sua história, não sei quem está me ouvindo agora. Mas eu quero dizer para você, a vida pode ter sido dura com você. Você pode estar com seus sentimentos totalmente abalados. Insegurança, medo, depressão, ansiedade, insônia. Você pode ter medo de tudo, mas Jesus, ele deseja fazer, além de uma obra física. Existem pessoas que estão curadas fisicamente, mas ainda dentro da alma, dentro dos sentimentos e das emoções, precisam de purificação. Precisam ser totalmente purificadas pelo Senhor. E hoje o Senhor derrama essa unção de purificação. Se essa palavra tocou seu coração, eu vou orar agora
Peça ao Espírito Santo para purificar você, para arrancar de dentro do seu coração esse trauma, esse medo que você tem, que você sente por causa de coisas difíceis que você já passou na sua vida. Deus tem sentimentos novos para você. Em nome de Jesus, eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que nos purifica e nos mostra que o Senhor se importa não só com o nosso exterior. O Senhor tem uma preocupação não só em resolver os nossos problemas de enfermidade física, de problemas financeiros, de problemas familiares, de problemas profissionais. O Senhor olha principalmente para dentro de nós. Deus, quantas pessoas estão desequilibradas emocionalmente, não conseguem dormir mais direito. Elas têm medo de andar até na rua por causa de situações que já viveram. Mas a Tua palavra fala que o Senhor faz nova todas as coisas. Quantos de nós já recebemos o milagre, recebemos a providência, reconhecemos o livramento, reconhecemos que o Senhor agiu e curou as nossas doenças, nos curou dos nossos problemas, nos ajudou e nos auxiliou, mas ainda lá dentro da nossa alma, a marca dos sentimentos que a gente sentiu naquele dia, naqueles momentos, ainda nos atormentam. Senhor, eu sei que quando o Senhor vem com mudança sobre nós, o Senhor faz uma mudança completa. Quando o Senhor curou esse rapaz, o Senhor disse para ele, vai lá e mostra-te ao sacerdote, faz a oferta, oferece a oferta, entende o significado da oferta, entende o que eu estou fazendo. Eu desejo que você faça e que você se esforce para que você seja, de verdade, não só um novo homem por fora, mas também um novo homem por dentro. Que o Senhor possa fazer isso nas nossas vidas. Que no nome de Jesus, o Teu Espírito e a Tua palavra nos purifique. Que todo medo, todo sentimento ruim, Senhor, sentimentos desequilibrados, que em nome de Jesus sejam curados. Purifica-nos pela Tua palavra. Lava-nos. É o que eu te peço. Em nome de Jesus e te agradeço. Amém.